Agora são 8 horas e 7 minutos, 8 horas e 7 minutos. Muito bom dia para você que nos acompanha no rádio, aplicativo e site da Rádio Planetário. Nesta manhã de sábado, hoje, dia 25 de julho. Temperatura neste momento, 12 graus. Nós começamos o programa Rumo ao Campo de hoje, agradecendo sempre os nossos apoiadores, Cepasa, Cressol, Sindicato Rural de Espumoso, Mazã em Selba, Coprel, Telecom e Coprel também. Internet, Coprel Telecom, internet e telefonia móvel, e também da Cressol. A gente vai seguindo por aqui até as 10 horas e 10 minutos da manhã de hoje. Hoje um dia especial, a gente está vivendo aí, né? Hoje, dia 25 de julho, é o dia do motorista, dia 28 o dia do agricultor, mas os festejos acontecem nesse final de semana aqui em Espumoso, Campos Borges e outras regiões também alusivos ao Dia do Agricultor e do Motorista. Duas classes muito importantes, né? Sempre diz, né, que o agricultor produz e o motorista transporta, mas tem muito agricultor que é motorista também, motorista que é agricultor. Então, por isso que se junta, né? Dia dos Santos Isidro, né? Isidoro, que é o protetor dos agricultores, São Cristóvão, que é o santo protetor dos motoristas, né? Essa é a vida, né? E a gente recebe aqui para conversar, né, um representante da categoria, da classe aí dos agricultores de Espumoso, de toda a região, que vai representar aqui também hoje, um dos entrevistados, né, que é o nosso amigo José Adriano Parisotto. O pessoal conhece como Juca Parisotto. Se falar José Adriano, acho que é José Adriano, né? Eu acho que muitos não conhecem, talvez os familiares mais próximos, mas Juca Parisotto todo mundo conhece, né? Aqui, natural do Barro Preto, aqui, né, de Espumoso, que vai conversar conosco agora, então, para falar um pouquinho, né, sobre a vida do homem do campo, como começou, os desafios, tudo isso, né, coisas simples de se falar, né, que ele acompanhou desde o início até agora, o tempo dos pais, talvez dos avós dele, né, até hoje. Bom dia, seu José Adriano Parisotto, ou seu Juca Parisotto, bem-vindo à nossa programação, parabéns pelo seu dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito bem, vamos lá então, vou ficar um pouco mais próximo aqui isso. Conversa é bem espontânea, ele já esteve aqui conversando, né, no programa Rumo ao Campo, em outras oportunidades, mas é muito bom, né, receber sempre as pessoas que entendem, né, do assunto, que falam, não é aquela conversa técnica, assim, né, aquela conversa mais, como é que eu posso dizer, mais tranquila, assim, né, mais conversa, uma prosa mesmo, né. Como começou a sua história na agricultura? Houve algum momento que foi decisivo para você seguir nessa atividade? Já pensou em desistir? Eu acho que pensar em desistir até do casamento a gente pensa em desistir de vez em quando, né? Mas a gente pensa, mas não fala para outra, fica quietinho, depois volta atrás e tá tudo certo. Mas eu acho que são desafios, né? E desafios em todas as áreas tem, né, Juca? Pode falar. Com certeza, isso em tudo que é área tem desafio. Eu nasci no Barro Preto, que agora o Barro Preto tá pequeno, tava comentando antes aqui. Aumentando a cidade. Tinha moinho, tinha coisa assim, tudo, escola, meu Deus, Daí nasci ali, sou crioulo dali, agora faz 32 anos que eu moro no Arroio da Prata. Mas ali que eu comecei a trabalhar, no caso, pela minha idade, eu trabalho na lavoura há 50 anos. Desde 12, 13 anos, me lembro, assim, mato, cortar os pontas de galho, puxar milho de carroça de boi, abóbora, assim. Então era bem diferente, né? Agora eu vejo, eu conto pro meu filho, para outros lá na lavoura, assim, aqui era isso, assim, assado, né? Mas era um tempo, assim, sacrificoso, né? Tinha que trabalhar braço mesmo, né? Não tinha... Aí eu me lembro, com 14 anos eu dirigia trator, um 65. Primeiro trator, assim, tu vê então como evoluiu a evolução hoje, né? Daí foi indo assim, rápido, né? A lavoura abrindo e plantando, né? E daí eu estudei, né? Estudei na escola cenicista João Batista Rota, da 5ª série até formar o 2º grau, né? Tive a felicidade de completar o 2º grau aí, bastante conhecido aqui de Espumoso. Daí chegamos até ir a Passo Fundo fazer vestibular para agronomia. Só que daí eu perdi o meu pai muito cedo, né? Eu tinha 16 anos, o meu pai faleceu, né? Assim, deu infarto, né? Ele tinha 57 anos, daí foi um baque, assim, pra família, né? Aí eu tive que ficar em casa, um foi indo para um lado, outro para outro, assim, os filhos parramando, e a terra não é muito, né? A agricultura familiar, assim, tinha dois módulos, né? Ali no Barro Preto, né? 18, 30 e poucos hectares, então, propriedade pequena, família grande, antigamente era 6, 8, 10, 12 filhos, né? E nascemos em 8 irmãos, 7 vivos.
E então a vida foi essa, né? Foi sofrida, né? E daí fomos indo e fiquei na lavoura, sempre fiquei, né? Gostei e gosto até hoje, né? Não tem ideia de sair. O que o cara vai fazer, né? Assim, e cada vez a gente gosta mais de trabalhar na lavoura, né? Eu tenho um filho, né? Já tem 31 anos, e daí seguiu, né? Os passos, assim, e estamos trabalhando junto, né? Agricultura familiar, a esposa, a mulher faz parte, assim, a gente trabalha em conjunto, né? Que nem a esposa é um braço direito do lado, né? Porque de meio-dia, assim, vai levar comida na lavoura, as que dirigem, né? E arrumem de manhã, lavoura longe, assim, a gente sabe, cada um programa do seu jeito, né? Mas que nem nós, assim, a gente leva a lavoura longe, lá na região do depósito, né? Leva de manhã, faz a comida lá, então a mulher aí é o braço direito, né? Depois vem de noite arrumar para outro dia e tal, né? Então, daí a gente trabalha em agricultura familiar, assim, eu e o filho, né? Então a gente planta em torno de 120 hectares, pai e filho, né? Então, daí é uma agricultura, não é, dá para sobreviver, né? Só que agora está difícil, né? Os últimos 5 anos a gente tem pouca produção, né? A agricultura, o pessoal fala, e preço, tá, com certeza, o preço faz parte. Mas em primeiro lugar tem que ter grão, né? E nós nos últimos 5 anos temos assim pouco grão, né? Tá muito difícil, né? Muito bem. Aí a gente vai falar agora também da sua infância. Como é que o senhor falou um pouquinho ali que com 14 anos já estava aí, né, no trator, mas a infância de hoje, daquele tempo e de hoje é diferente. A gente sabe disso. Naquele tempo, acho que começavam a ajudar em casa, fazer as tarefas, era tipo, quase que uma lei, né? Hoje em dia não é assim, nem precisa também, claro, a gente sabe disso, os tempos são outros. Mas como é que foi sua infância no bairro Proito, seus amigos, enfim, o que vocês faziam para se divertir, além de trabalhar também? Até esses dias nós estávamos fazendo um experimento ali para semear ali para o Samuel, plantando bem onde tinha a escola, né? E daí eu contando para o pessoal que trabalha com ele ali, uns agrônomos, estudantes e tudo, eu disse, aqui tinha escola, né? Isso aí tinha 30 alunos, tinha turno de manhã e de tarde, né? E daí no sábado tinha um campinho, agora é lavoura ali, na propriedade dos Amarantes, né? Jogava bola ali, juntava 10, 15, 20, assim, jogava uma pelada ali e bolita ali, quando era criança ali, tinha o moinho do Solete, dos Amarantes, mas isso era gente, cada família era 8, 10. Sim. Então a infância era bem diferente. E daí que nem era tudo abraço, daí que nem tinha que descascar milho, aquelas maquininhas, debulhar milho para levar a fazer quirela para porco, né? Então tinha serviço, tratar a criação, assim, era tudo no braço, né? Então a pessoa, na verdade, a gente trabalha desde os 10 anos, né? 12, 13, então era isso aí, né? E como é que era o tratamento dos pais com o filho? Vamos dizer assim, o que vocês, quando ganhavam, por exemplo, vamos dizer, um agrado do pai, assim, como é que era? Porque não é que nem hoje, era acesso fácil ao mercado, produtos industrializados. Qual que era as coisas que vocês, quando criança, tipo o doce, vamos dizer, que a gente fala para as crianças hoje, os regalos aí que os pais davam para vocês ou faziam em casa mesmo? Era uma alegria, né? Assim, ganhar, mais era pirulito, assim, bala, né? Não era que nem chocolate de marca, que nem hoje as crianças sabem tudo. Naquele tempo não, ganhava uma coisinha. E daí as tias, assim, que nem eu tinha uma tia que morou com nós, ela era doceira, né? Ela fazia, assim, bolo, bolacha, tudo que era coisa. E daí ensinava a vizinhança, assim, a costurar. Antigamente, lá no Barro Preto, ia 10, 12 mulheres, assim, as moças que hoje têm 70, 80 anos, iam lá aprender a fazer costura, camisa, calça, bombacha. Até uma que aprendeu ali, me falou um dia, um filho dela, ela confecciona bombacha em Soledade e vende nas lojas, né? Olha só. E daí as pessoas, assim, ela vinha ali, e daí nós era pequenas, às vezes uma mulher, assim, de 70, 80, tu chorava, né? Você te pegava no colo, dava mamadeira e coisa, né? Que ia lá aprender costura, né? Pegava o senhor no colo. Pegava nós no colo, né? Sim. Então, assim como mudou a vida, né? De, tipo, 50 anos pra cá, né? 60, né? Que daí eu tenho 63, né? E aí a roupa de uma passava pro outro, né? Não, as crianças, que nem nós dormíamos em 2, até em 3 antigamente. Isso aí era fato, não é o cara dizer. E daí a roupa vai passando, né? Que nem nós ainda tava olhando, se dia uma foto, assim, os 3 irmãos, né? Era uma escadinha, assim. Um de 12, um de 8, 9, outro de 6, né? Então, daí a roupa escapava de um, vinha pro outro. Era o que faziam, né? Imagina, né?
E aí o seu pai era agricultor, ele tinha uma propriedade do Barro Preto, o senhor decidiu que então ia assumir as rédeas, ia ficar ali mesmo e ia tocar. Tinha irmão mais velho, né? Ficou assim, mas eu junto, né? E daí aquele casou... vocês decidiram então naquele... Sim, nós continuamos na lavoura, ficamos tudo ali. Daí um foi indo para um lado, casando, outro para outro, e foi indo. E daí eu terminei o meu estudo de 2º grau, daí tive que ficar com a mãe daí. Aí os outros saíram, praticamente fiquei eu e um outro irmão trabalhando, o outro saiu, fiquei eu com a mãe daí. Sim, e a sua mãe era jovem naquela época, né? Não, a mãe faz 20 anos, tá fazendo agora que morreu, com 80 e poucos anos, mas daí aí fiquemos assim, mas credo, e daí fiquemos trabalhando, né? Continuamos ali, fazendo, e temos até hoje a propriedade, graças a Deus, né? Mantiveram ali, né? Não, que nem uns dizem, um vem, o outro, daí nós tivemos a felicidade e a sorte de assim, daí eu fui adquirindo, daí quando o fim da mãe, né, dos irmãos, né? Sim. Então daí eu e meu filho temos a mesma propriedade no Barro Preto, que era do pai, do vô antigamente, né? Quando a sua mãe ficou viúva ali, o senhor ficou órfão de pai ali, os seus irmãos, não teve algum assédio de alguém querendo comprar a propriedade de vocês? Porque, enfim... Ou não teve isso aí? Porque às vezes o pessoal chega, quer vender, vamos lá. Não, porque o senhor não pensou nisso? Ali nós era tudo assim, os agricultores tudo pequeno, né? Os vizinhos, sim, né? Não tinha, e daí, enfim, daí era tudo mais ou menos da mesma condição, então não teve assim ambição grande, como diz, de tirar, né? Isso, comprar. Muitas vezes a pessoa se aproveita de uma situação aí, né? Mas enfim, aí o senhor cresceu ali, filmou família também ali. Reside ali até hoje? Não, daí eu casei e fiquei ali 6 anos. Depois daí veio um outro irmão mais novo morar um tempo, aí eu fui morar no Arroio da Prata, trabalhar lá com o meu sogro, lá com os pais da minha mulher. E daí tô lá até hoje, faz 32 anos. Né? Tá no Arroio da Prata? No Arroio da Prata, mas eu plantemos ali no Barro Preto, igual, né? E planta no Arroio da Prata também? Plantemos no Arroio da Prata. E aí no depósito. E no depósito. No depósito. Então, mas isso o senhor vem contando essa história, daí o senhor ficou ali no Barro Preto, enfim, tem ali a sua propriedade, tem lá na Arroio da Prata, que era a família da sua esposa, e lá no depósito. E qual a importância da sucessão familiar? O senhor teve... Quantos filhos o senhor tem? Não, nós só temos um, com 31 anos. O senhor tem um filho? Só um filho. Só um filho. Só um filho. E ele quis ficar ali, porque hoje a modernidade atrai muitos jovens, né, para sair, para ir para outros lugares, e o senhor conseguiu... Na verdade, ele estava estudando na Campina Redonda, e daí ele técnico, e daí eu tive um problema de saúde numa vista, e aí eu fiquei, assim, tive que ir a Porto Alegre e tal, né? Aí ele assumiu as rédeas, assim, daí no ano de 2003 nós compramos uma colheitadeira, teve uns anos bons, assim, de 2010 a 2015, praticamente, assim, espumoso, foi uma revolução, assim, de maquinário, trator, colheitadeira, assim, maior, e daí era épocas boas, né? Aí o juro era 2% ao ano, então daí nós compramos uma colheitadeira. E daí o rapaz que começou em 2014 a colher. Eu, assim, não tinha condição, problema de saúde, depois, graças a Deus, melhorei. E daí tá até hoje trabalhando, gostou, e daí fizemos sucessão, assim, meio dizendo a marra, né? Ele teve que assumir, senão era o único ia ter filho, que arrendar, era o único filho, né? Mas ele tá até hoje, gosta de fazer, sabe, é uma mão na roda, né? Assim, daí a gente trabalha junto em agricultura familiar, eu, ele e a mulher, né? Sim. Cada um tem, né, uma importância. Cada um tem a sua importância, né? A gente fala porque o senhor falou de máquina ali, né? Quando que o senhor viu a tecnologia chegar na lavoura? Não, eu meio assim, até os anos 90, assim, tava difícil. Daí começou a mudar a viagem para cá e para lá e plantio direto. Daí dos anos 2000 em diante que começou a mudar, assim, tipo 25 anos para cá. Daí já evoluiu, né? Mas tem que evoluir ainda, né? Porque o pessoal, assim, tá muito... planta que nem o trigo, né? O pessoal deixa muito descoberto, que nem aí nos dias de campo da Cotrielo já veio o Laércio lá do Paraná. E daí o pessoal tira o soja, que nem esse ano. Esse ano eu vi o pessoal tirando soja na semana do Expo Direto, 10, 12 de março. E daí estava implantando trigo há um mês atrás, em cima dos tocos de soja, né? Do soja guacho, né? Não plantavam a cobertura, nada. Então isso aí é uma coisa que o pessoal vai ter que... Daí a gente vê as que tem cobertura e as que não tem, né? Então vai ter... Está evoluindo, né? Graças a Deus está evoluindo. Mas vai ter que evoluir mais, né? Mas o pessoal está vendo, né? A rotação, né? Que nem esses dias um produtor me disse, não, vou plantar milho, não adianta, diz ele. Eu nunca plantou milho na vida, né? Então eu disse, opa,
vai começar. Eu já faz 10 anos que eu planto milho, né? Eu vi o Faço senhor a falando rotação. com o Roger, que o senhor falou do milho. Pode falar aí, aquela vez lá. E daí, então, eu faz 10 anos, né? Daí eu planto milho todo ano. Chovo, não chovo, o dilúvio, o que dá, a gente não sabe. Mas daí, aí depois vai o milho, depois vai 3 anos só, já volta o milho. Que nem agora tá voltando em 4 áreas, assim, que nós temos. Daí na segunda, numa área, pela terceira vez, tá voltando o milho. Então, agora daqui 2 anos, tipo assim, 3 anos milho em todas as áreas, né? De 12 anos. E depois daí eu boto uma cobertura, né? Que nem tava escutando, não é? Interessante a palha, né? Por cima, mas a raiz que é o que vai fazer a diferença, né? A raiz, tipo, o que vai para cima, ela vai para baixo, né? 1 metro, 2. Aí depois essa raiz, eu tava escutando um professor que deu uma palestra em Birubá esses dias. A raiz leva 2 anos do milho, do milheto, do sudão, do sorgo para apodrecer. Aí que vai ser vai tipo assim, o soja futuro depois do milho, que daí tu vai ter a chance assim de colher 80, 90, 100 por hectare. Domingo passado teve festa no Mangueirão, aí tinha um agricultor que era natural do Mangueirão, o Avelino Zanata, já era conhecido daqui. E daí ele disse nós estávamos conversando quando saímos da igreja, né? Ainda o padre falando de bênção de semente, daí eu disse pro padre, eu todo ano, quando era lá na Cotriel, no Posto Lauro, eu sempre levo a semente benzer e depois eu misturo junto com o que eu vou plantar. Eu tenho muita fé. Aí o Avelino Zanata disse assim, padre, faz 32 anos que eu saí aqui do Mangueirão, era natural daqui, nessa igreja aqui tudo. Daí diz ele, eu moro em Nonoai. Aí ele disse assim, foi o ano que eu mais colhi soja na minha vida. Daí ainda a leitura lá aquele dia foi colher 30 por 1, 60, 50, assim. Daí o Avelino disse assim, padre, esse ano eu tive a sorte de colher 100 por hectare. Colheu, e não num hectare 2, né? 90 hectares colheu 104 por hectare. Tu já pensou? Então isso aí, claro, tu vê, nós temos potencial para colher, só que o tempo não está ajudando, né? Tu vê, Nonoai é 200 quilômetros daqui. Diz ele, correu assim, então, e daí, então nós temos condição de que nem esse ano deu sol, uns colheram mais, menos, mas teve gente que colheu 80, 90 no município mesmo, no Metoque, municípios vizinhos, onde choveu. Então tu vê um agricultor daqui, que nem planta, que nem nós, não tem nada de diferente, né? E lavoura grande, assim, daí diz ele 100 por hectare, parece mentira o cara falar, né? E o que ele atrelou isso? O que ele trouxe para o senhor? Não, ele estava assim numa felicidade que o tempo correu bem, né? Que ele nunca na vida dele, ele deve ter uns 70 e poucos anos, 32 anos que ele está lá, ele nunca tinha tirado essa produção, né? E daí esse ano ele tirou, né? Mas é questão do clima, tudo acho que, isso né? aí é uma corrente, isso aí é tudo, não, isso aí não é, tu vai plantar soja, eu vou fazer tal adubação, que nem diz o Lael, se vou colher tanto, de repente tu colhe menos do que outro ano, então isso aí é uma sequência, né? Um dia um cara disse assim para mim, né, dizia, tu vai ver daqui 8, 10 anos, né, a tua produção assim, vai começar a melhorar drasticamente, né? Por causa assim da rotação, sucessão, tudo, né? A rotação de culturas, né? Manter o solo, acho que bem alimentado sempre. Tudo. Isso é uma sequência, né? Que tem que ser bem manejado, né? E daí tá as universidades, a Embrapa, assim, tudo, né? Então, que nem eles estão pesquisando coisa que ainda é que nem variedade nova. Tem o lançamento e tal, depois que ela vai vir daqui 2, 3, 4 anos, né? Muito bem. O senhor começou Enfim, quando o senhor começou ali a entender que o senhor, então, bom, agora eu vou, vai ser essa aqui o meu trabalho, né? Vou seguir aqui a questão de sementes, questão de tratamentos, a questão até da soja, como é que era? O senhor começou plantando soja, ou, enfim? Não, o carro-chefe era soja, né? Mas era, que nem dizia, era soja convencional, não era os venenos de hoje, RR e tal. Então, e daí se carpia de enxada, né? Ia sol a sol de tarde, de manhã. Depois a maquininha aquela também. Isso aí, que nem um dia eu disse ao meu pai e os meus irmãos mais velhos sameavam o trigo no meio da roça nova, de toco. Daí eu vi os tratores-esteiros de estocar, fazer as leiras, né? Aí eles plantavam milho de bico de máquina, enchendo as leiras, abóbora, para tratar porco, criação. Aquela maquininha vai... É isso, Saraquá. E daí aí os pais sameavam e eu disse, eu gradeava no meio dos tocos com a junta de boi, com um ramo de pitangueira, para não enroscar, né? Daí um dia um compadre meu disse, tu é do tempo do ramo de pitangueira? Eu disse, eu sou, né? Do tempo do ramo de pitangueira. Daí tu vê, sameava ali, que nem foi a que eu contei, né? Da semente, sameava em terra boa, né? Daí era o trigo
trigo, e daí cortava a foicinha, tava com cipó, empilhava para depois trilhar na trilhadeira, tudo manual, era assim, soja, trigo. Feijão também plantavam para consumo? Tudo, era assim, era familiar mesmo. O pessoal falava as roças, né? Fazia as lavouras e dividia, dava aquilo, tirava tudo dali, né? Não, era isso aí, e daí os pedacinhos que era com o trator, que nem eu disse quando eu tinha 13, 14 anos, daí começou os primeiros tratores, assim, nos pedacinhos, então tu vê, faz... É tempo, né? Tu vê a gente assim, tem uma vida, hoje os agricultores, problema de coluna, disso, daquilo, mas foi uma época sofrida, né? Que nem hoje. Hoje não, hoje piloto automático, isso, aquilo. Deu conta, passava veneno, eu nunca esqueço o Renato Koenig. Daí nós ia só 30 e poucos anos atrás, dizia, não, tu tem que olhar para frente, não para trás, né? Daí tu olha, marca lá um pinheiro, um palanque de cerca, né? E daí eu digo até hoje para uns piá que estudaram na Campina ali da Prata, né? Trabalharam com nós, fizeram estágio ali. E daí eu olhava assim, né? Uns era com cavalo, né? Marcar, né? Para passar o veneno. Agora, hoje não, hoje os piá, tudo a tecnologia, né? Piloto GPS, né? Piloto automático para plantar, né? Nós era no braço, no olho só, né? Não tinha que ser, né? Não tinha que fazer. Não tinha. A gente fala das antigas propriedades do interior, né? De Espumoso, e como era o formato, né? Não tinha muito agricultor muito grande, assim, né? Não Até tem. porque o soja veio depois, o pessoal criava gado, enfim, criava... Hoje o pessoal diz assim, aqui em Espumoso, claro, tem o Agrigon, o Juliano planta bastante, uns assim, mas daí que nem tem uns assim que eu digo, os agricultores querem ser pobre e rico, tem 100, 150 hectares, tem 2 filhos, 3, tu vai dividir... vai dar 50 hectares cada um, então tem bastante assim, não, fulano planta 300 hectares, mas ele tem 3 filhos, vai dar para ele, para os filhos vai dar 50, 100 hectares cada um. Eu disse, então, tem muitos que têm a cabeça de grande, né, tem 100 hectares ali, e plantem e tal, daí eu disse, mas divide em 2, 3, aqui em Espumoso predomina bastante a agricultura familiar, assim, tipo de 100 hectares a menos, né, que daí em 2, 3 irmãos, 4, né, então tem os que tem mais, né? Mas isso aí aqui, no caso, não tem grandes produtores, né? E a questão seu Juca, a questão a terra não era tão onerosa assim também, né? Não tinha agricultor, vamos dizer assim, com bastante, né, bens assim, digo, que não comprava-se muita coisa trabalhando na terra, né? Não. Tipo, era mais para sobreviver e vender alguma coisa. Depois teve a revolução do soja, o transgênico. Depois dos anos 90 que começou assim as terras a valorizar mais, abrir campo, que nem hoje, há 30 anos atrás, todo mundo criava gado ali do Butiá para lá, era tudo cerca, assim. Agora hoje, tu vai daqui lá no depósito, tu vê 2, 3 propriedades assim que tem gado, né? Praticamente não tem, que nem nós há 25, 30 anos na Prata, tinha 25 produtores de leite, hoje tem um que entrega leite. Muito bem, o cenário é bem diferente, né? Não, mudou drasticamente, né? Assim, de 20 anos para cá, e daí o pessoal vai, daí uns começam a arrendar, daí se é bom negócio ou não é, e coisa, então, daí esses anos ruins, aí, sim, 5 anos, daí ficou ruim o brick, assim, aqui. Até as terras, assim, parou os brick de comprar mais, ir embora, então, assim, freou tudo, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, criança, eu ia com meu pai pro interior, né? Minha mãe também, minha mãe tinha parentes no interior também. E a gente via muito a questão das propriedades, assim, o núcleo da propriedade, que é a casa ali, o galpão, né? Sempre tinha uma vaca de leite, um porco, um chiqueiro de porco, as galinhas, né? Uma roça de milho. Esse era tipo, era a minha visão. Não, hoje tu vai, tem grandes lavouras de soja, e quase não tem nem a casa mais, ou tá à volta dele, né? Porque, claro, é o que hoje dá rentabilidade. Existe ainda essa forma de vida no interior? Não existe mais? Mas olha, mais é lá pro Campo Comprido, assim, a serra já praticamente... O senhor lembra desse modelo de que eu estou falando, né? Tudo em roda, até agora, hoje nem existe, daí os caras, a gente cruza, que nem ali tinha casa, morada, é tudo soja, né? Então, tu vai daqui no pontãozinho, tem 2, 3 moradas só, então, assim, e era cheio, né? Era um morador encostado do outro, agora o pessoal tá vindo pra cidade, né? Tá aproveitando a terra para plantar e comprando casa na cidade. É bem isso aí, daí vai pegando idade, né? Que nem o pessoal se aposenta, quantos que a gente sabe, então, a cooperativa velha ali era tudo lavoura, agora dali para cima dá quase 1 quilômetro de um loteamento lá. É mais essa urbanização aí, né? O pessoal, bom, isso aí também é uma cadeia de negócios, né?
imobiliários, enfim, né? Que o pessoal vem, bota na cabeça que vem para a cidade, né? Isso aí tudo. Então a daí, gente não... Aí os filhos, outros querem trabalhar, que nem quantos que tá os pais lá tirando leite, a gente conhece, e daí os filhos estão trabalhando na cooperativa, em algum lugar, querem estudar, e daí já arrumam um empreguinho, né? E não querem seguir aquele serviço lá. Então, até que a pessoa tenha uma força, tá lidando. Depois de uma certa idade, a renda vem para a cidade também, né? Então, está sendo um negócio também, né? Muito bem. Vamos falar aqui, então, o senhor tem orgulho de ser agricultor, pelo que a gente fez, o senhor conhece bastante, né, o que o senhor faz, né? E o importante é a gente conhecer o que faz, é uma empresa a céu aberto, né? A agricultura tem que ter um gerenciamento. Até eu via o senhor, quando conversou com o Roger na outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou muito isso aí, né? De ter o cuidado do gerenciamento dos ganhos, enfim, né? Porque não adianta você também achar que aquilo que o senhor trouxe, né? Plantei, vai dar boa, tô rico, né? Tu tem que saber ter aquela segurança para a próxima, porque nem sempre, a gente tá vivendo isso, né? Há uma instabilidade, nem sempre tá estável, né? Hoje tá bom, a próxima safra pode ser frustrante, né? Isso aí o cara tem que ser que nem agricultor lá, daí tem que gerenciar, né? Tipo da porteira para dentro e da porteira para fora, né? Tu tem que mais ou menos saber, daí vender, comprar as épocas, né? Que nem o ano passado, o preço do soja hoje deu uma subida, agora essa semana tá 126. Há 1 ano e 5 meses exatamente atrás, teve o Campo Show na Cotriel, veio um analista ali, André Pessoa, e daí ele falou, o soja tá esse preço, o ano que vem nós vamos vender o soja a menos que esse ano, né? Daí o pessoal até deram uma chiada, né? E daí foi o que estava esse ano, 116, 118, chegou a vir a 112, né? Agora que tu vê 1 ano e 5 meses para voltar o preço que teve 1 ano e meio atrás, né? Então, e nesse meio tempo, o Antônio Sartori, às vezes, dá entrevista lá pro Roger, daí ele diz, hoje é uma coisa, amanhã não se sabe o que vai acontecer, 24 horas, e daí que nem aquele dia, o ano passado, daí teve o Campo Show lá e tal, na Assembleia da Cotriel, 27 de fevereiro, dia 4 de março era o Campo Show, 3, 4. Daí começou a guerra, né? Na segunda, terça, a ureia começou e os insumos já a subir. Então, tu vê, na sexta estava uma coisa, no sábado começou a guerra, na segunda era outro preço, né? Mas, pois é, isso que eu acho estranho, porque o senhor disse que começou a guerra, mas essa ureia já estava aqui, né? Já tinha sido comprada. Então, daí eles ainda sustentaram sim, no Campo Show o preço, mas depois já começou a subir, né? Sim, começa. Então é que nem diz o Sartori, hoje é tal coisa, né? Amanhã ninguém sabe, que nem surge, que nem esses dias tava uma coisa, de noite, ali 2 dias, sobe o bushel, o dólar baixa uma coisa, então é uma balança, né? Sim, tem que ter, por isso que eu digo, tem que ter aquele equilíbrio, né? Quando a gente tá, eu vou perguntar, de uns anos para cá, tem tido momentos assim, não, boa, agora, sobrou, ou sempre tem alguma coisa para, enfim, tem que... Olha, de 4, 5 anos para cá... O pessoal olha para fora, o agricultor tá ali, tá com a caminhoneta nova, tá com uma coisa e tal, pensa assim, não, o cara tá surfando na crista da onda. Não, mas daqui a pouco... Por que lá no Mato Grosso, o pessoal assim tá assim, a chiadeira mais assim dessa prorrogação aqui no Rio Grande, né? Santa Catarina, específico Rio Grande. Lá no Mato Grosso, claro, o produto é menos, mas lá é outra história, que lá tem produto, né? Lá os caras colhem bem soja e colhem bem, dizem safrinha de milho, mas é um safrão. Então, por mais que é menos o preço, claro, mas por um pouco de ganância também. Mas lá tem produto, Luiz Eduardo, lá os caras surfando assim no soja, no milho, algodão, o pivô, assim. Então, aqui não, aqui nós de 5 anos que não temos produto, né? Então, claro, os caras têm maquinário, que nem eu disse, temos colheitadeira, tem 12 anos, ainda tem uma prestação para pagar. Daí prorroga, coisa, né? Mas daí ainda que tinha prazo. Agora, tipo assim, de 5 anos para cá, daí tá difícil, assim, pagar a prestação de colheitadeira, de plantadeira, de trator, daí tu não tem produto, né? Se tem que nem o ano que o soja foi a 200, daí praticamente teve pouco produto aqui. Foi um ano ruim, que nem eu, uma lavoura ali de 20 hectares, colhi 99 bolsas. Então, tu já pensou 5 por hectare? Lavoura que já deu 80, 1.400, 1.500 sacos. Então, daí de ter 1.000 sacos e não ter, hoje é 130 mil real, né?
Então tu vê, né? E daí esse ano passado aí, que nem lá na região do depósito, nós pegamos uma região, pegamos 2 pedras, uma dia 2 de janeiro e uma dia 6 ou 7 de abril, antes de colher, debulhou mais 7, 8 sacos ali, pronto para colher, né? Então teve uma região grande ali que pegou pedra, né? Então é a céu aberto, que nem diz o outro, até tu não tá na cooperativa ou na firma, no guardado, tu não tem garantia, né? Tem garantia nenhuma. nenhuma. Que nem estava meio úmido, assim, colhendo, até paremos de colher, muita umidade. No sábado, daí domingo, segunda, se armou a chuva, um temporal, deu pedra daí. Amarelou, então as coisas assim, mas daí tu vai fazer o quê, né? Tem que colocar nas mãos de Deus, mas tu tem que ter fé, né? E seguir em frente, né? Porque é isso ali que tu sabe fazer, né? Tu vai para onde? E daí a gente gosta, tem os maquinários, sabe que produz, né? Então tem que correr risco, né? No tempo, né? Que nem esse ano agora estão falando de chuva isso e aquilo, que nem deu já. Nós aqui, graças a Deus, se escapemos, deu 150, 200 milímetros. Mas que nem o trigo, daí uns vai plantar, não vai, tá ruim, mas tu vai fazer o quê? Vão plantar bastante gente, diminuiu a planta, o pessoal foram para canola também. Daí eu disse, mas se vai ser ruim para o trigo, vai ser ruim para canola, vai ser ruim para aveia, para plantar milho, né? Que nem agora, daqui a um mês, temos plantando milho, né? 20 de agosto, 15, 20, 25, é época de plantar milho, né? Feijão em setembro, né? Então, se vai dar chuvarado ou não vai, um pouco vai. As previsões não eram, onde eles anunciam em algum lugar dá, né? O pedra, ou isso ou aquilo. Mas temos que seguir em frente, né? Agora, porque vai dar, tu não vai plantar, né? Então, tu não sabe, tipo, daqui 6 meses o que vai acontecer, né? Muito bem. O senhor falou ali de uma questão bem importante do milho, assim, e o milho ele requer bastante água, né? O milho que é assim, por exemplo, por dia precisa de 8 a 10 milímetros quando ele começa na fase de pendoamento. Então, que nem esse ano. Esse ano começou o sol dia 16 foi a última chuva de novembro, foi chover dia 8 de dezembro, dia da procissão lá do Pontão em São Lourenço. Deu 22 dias de sol, mas com 22 dias de sol, o pessoal que tinha milho ainda colheram 130, 150, 160, até 190 nós batemos lá uma variedade. Tu vê, então, as variedades já estão mais resistentes também. Depende do estágio, mas daí a terra também, tudo. Então, é tudo... Mas o milho, quando requer de água, isso aí é... É uma engrenagem, né? E aí a gente vê aqui... O senhor acha que o pivô ainda é uma... Não, seria... Eu vou fazer a pergunta melhor. O pivô, ele existe, né? Mas ele ainda é vamos dizer assim, é um recurso... né, importante para o milho, para todas as culturas, mas ele ainda é um recurso caro, ainda é muito, depende do lugar, como é que funciona? Você já foi se informar? Isso queria saber. A gente acompanha, vê, né, pivô, que nem aí tem ali, o Sandro tem há anos, o Ademar Capitani, o pivô cruza a minha lavoura, olha para o pivô, né? O Capitani tem pivô, então a gente tem. Não, é um caro, mas quem tem condição de botar, não é questão de condição. Em primeiro lugar, quem tem que ter água, né? É isso. Um dia me disse, mas tu não bota pivô, olha, eu disse, mas eu nunca vou botar pivô. Eu não tenho água, né? Como é que eu só tenho água do rio? Eu disse, vou estudar o rio, de que jeito? Eu disse, eu não tenho condição. Eu disse, eu só vou olhar pivô. Tem gente, quem tem condição de tirar dos rios, até um dia eu pedi para um agricultor, mas a tua área lá, assim, no Butiá, eu conheço todo o município, daqui para cá Aí ele disse, olha, eu fiz as contas e não me encorajei de botar, né? Mas é uma solução, que nem esse ano está entrando bastante, ali na Prata já tem um instalado, agora vão pegar água do Jacuí, outros futuramente o Butiá, agora ali um capitão está fazendo barragem. Quem tem água está botando, né? Mas quem não tem vai ter que ser assim, eu nem penso, né? Eu tenho que partir para outra. Primeira coisa, a água. Primeira coisa, para te botar pivô tem que ter água, né? Ou de rio ou barragem, né? Que tem água, né? E daí, aí tu pode pensar, senão, como é que tu vai botar pivô sem água? Mas né? E há outro ponto que eu queria perguntar. E ele aumenta significativamente, vale o custo, vale o investimento, porque ele aumenta significativamente a produção? Vale, mas daí tem que ser bem manejado também, assim, tu colher, daí tu não vai fazer só uma cultura, tanto tu tira o milho, bota feijão ou soja, né? Então daí vai ser outro modelo que nem os caras assim plantem milho, né? Bota soja, que nem aí dá, né? Mas é caro também, não vai pensar que é barato assim só, porque pivô, vou colher tudo é lucro, não é? Que daí eles vão, com a época de pagar a luz assim, os caras claro, hoje em dia
também, já quem tem pivô tem as placas solar, tudo, né? Então tudo... Mas tem que ser bem pensado, bem estruturado e ver se... É um conjunto, né? Não é eu vou assim, eu vou colho tanto, tudo é lucro negativo, daí ele vai gastar mais, ele vai tudo, né? Então sobra, né? Dá, mas tem que ter água, né? Pivô tem que ter água. Esse gerenciamento que o senhor fala, é por isso que eu falo que, assim, por exemplo, eu colho 100 hectares. Daqui a pouco uma máquina ali de tanto tal valor, tal tamanho, né, tal modelo, já me ajuda, né? Já faz tudo. Por que eu vou comprar uma maior, investir dinheiro numa maior? Ou por que eu vou comprar um equipamento tal, ou uma tecnologia tal, se eu uso esse aqui, está dando certo e eu estou conseguindo? Porque muitas vezes a pessoa se deslumbra, né? E, enfim, acaba, né, fazendo maus investimentos. Isso aí é porque que está hoje toda essa história de prorrogação e coisa, muitas coisas. Isso aí, né? Às vezes tu vai bem com aquela plantadeira, tu quer pegar uma nova e tem a Expo Direto, isso e aquilo. E nada contra, né? Mas daí o pessoal vê, né? E fulano pegou, e daí antes tu falou de caminhoneta, mas tem as caminhonetas, o cara não vai pensar isso aí, muitas caminhonetas aí tá tudo financiado no banco, Sicredi, né? E o cara tá ali, né? Mas a gente não sabe, assim, do bolso de cada um, mas daí todo mundo tá nessa história de prorrogação, e daí a máquina uma comporta, daí vão pegar uma maior, né? O custo é lá em cima, daí já desvaloriza muito a usado. Então, às vezes, tu pode ir 1 ano, 2 mais, e então o pessoal, por isso que tem que ser bem pensado, né, na família, né, com conversado. O filho, com a mulher ali, vamos trocar, é futuro, não é, né, então tem que ser, não ir lá e daí o vendedor, não, vou lá visitar, Expo Direto, tava bom lá, e mete em pedido, né, daí uma vez um conhecido meu disse assim, não, mas esses pedidos assim, que nem uma Expo Direto, 80% bate na trava, né, eu disse, mas de repente os caras, por exemplo, tá dando bem a produção, que nem nós agora, o pessoal já freou, né, 5 anos que dá ruim, o pessoal vai até a própria feira, assim, deu menor, isso, aquilo, nem vão olhar, né? O pessoal sabe que não tá fácil, né? Tem que ter a consciência, é a gestão, né, seu... Tem que ter, porque daí diz, não, 30 paga. Eu disse, não, 30 sacos por hectare paga, né? Mas daí depois tem a prestação da plantadeira, da colheitadeira, daí já vai para 40, 50, e depois se tem renda, daí mais 20, então daí não chega, né? Daí colhe 60 e não chega, né? E aí, hoje, a tecnologia é importante, né? Mas o que o senhor falou, se uma plantadeira de 18, 26 linhas hoje, né? De 15, faz o trabalho, deve demorar um dia a mais, talvez, está dando certo, né? O cara, muitas vezes, que vai fazer em 4 dias, mas, entendeu? Se não tem muita área para plantar, muitas vezes é esse gerenciamento. Eu vi o senhor falar aquela vez na outra entrevista, que o senhor faz muito bem isso, né? Isso aí tem que ver, cada um, claro, hoje em dia tem que ser... A gente não está aqui dizendo que né? Não, que cada um... A gente está falando sobre a questão de, muitas vezes, por que muitas pessoas acabam endividadas, né? Isso aí... Isso não é a vida do agricultor, é na minha vida, né? Qualquer pessoa, né? Isso aí, de repente a pessoa é empregada, assim, numa firma e tal, daí já também quer comprar um carro melhor, compra, então isso aí cada um. Não, isso aí hoje em dia também, que nem o tempo está muito... não está próprio, né? Que nem aquela janela de plantio, por exemplo, o banco ali, o zonamento abre tal dia até tal dia, né? Daí a gente mesmo sabe, né? Que a época melhor, um dia eu vi o seu Lídio Pazinato, disse, entrou dezembro, tu pode ir contando 10, 12 sacos de soja a menos, né? Que tu vai colher do que plantar em novembro, né? E que nem lá no Mato Grosso, passou de 20 de fevereiro, o milho, que nem tira o soja e planta, ele já diz 3 sacos por dia, né? Por exemplo, entra março, cada dia, então, por exemplo, passa 10 dias, 30 sacos menos, né? Os caras têm estudo, né? Que não vale a pena, né? É que nem aqui, né? Tu entra, daí já é soja de fim de ano, é soja que o pessoal vai colher milho e plantar. Daí é um soja, tipo assim, que tu não sabe quanto é que tu vai colher. Agora no pivô, não. No pivô tu sabe que tu vai colher 35, 40, até 50. É assegurado, né? É garantido. É garantido, né? Então daí a história do pivô ali entra, daí é bom, né? Pro tipo soja safrinha tu garante. Agora tu vai plantar tipo no céu aberto, eu nem planto soja, né? Nem feijão, eu pego e faço uma cobertura e depois boto o trigo, né? Mas isso é cada um, né? Cada um faz como quer, né? Mas o pivô é bom nessa parte, né? O pessoal tá colhendo bem soja depois do milho, né?
Muito bem. E aí o senhor falou do trigo, a principal cultura quando o senhor era criança, ali, voltando um pouco agora lá atrás, era o trigo, acho, né? Porque era milho, trigo. Era o milho e o trigo, porque depois que a soja veio aí, né? Depois que o soja começou a entrar, né? Os pedacinhos pequenos, roça nova, daí começou, daí o soja praticamente evoluiu de 75 para cá, né? Daí que começou a aumentar mais, né? Abrir lavoura e tal. E como é que foi essa chegada do soja para o senhor e para a sua família? O soja, o pessoal começaram devagarinho, começou a entrar, né? Até uma vez tinha uma variedade, diziam, eu me lembro, era o soja gateado, era o que daí quem tinha esse soja que trouxe foi o finado Artino Camargo, o vô do Juliano. Trouxeram da Argentina, do Uruguai, e daí apelidaram o nome de gateado, né? Que veio de lá. E daí o pessoal, foi muitos anos plantado aí na região de Espumoso, Depósito. Depois começou a vir, que era os convencional, tipo Santa Rosa, que veio de Santa Rosa, esse soja, né? E aí começou, e daí foi evoluindo, né? Cada vez mais, né? E quem que é os principais clientes da soja naquela época? Hoje a gente sabe que a exportação é navios e navios. Para quem que vocês vendiam a produção? Era que nem aqui, eu me conheço, assim, quase 50 anos, era para a cooperativa, né? Daí a cooperativa que mandava para Porto Alegre, né? Daí nem era carreta, eram os caminhoneiros, que nem já morreram, o finado Armando Ottoni, o Totalex, assim, era uma turma aí, sim, que eram caminhoneiro e levavam para Porto Alegre. Você sabia o destino dessa soja? O destino da soja, daí ia para Lajeado, eu me lembro, né? Sim. Daí ia para Lajeado, para Encantado, assim. E daí que nem não tinha Passo Fundo, era pouco, era mais, descia a BR-386, né? Lajeado, Porto Alegre, né? Ia para lá, mas o senhor sabia o destino final era Cotriel e daí ia daí era os caminhões que transportavam, né? Não era carreta, treminhão, nada, né? Era os 11, 13, 15, 13, truque, era isso aí. O frete era os caminhoneiros, uns quantos já partiram, né? Outros que estão por aí, já de idade, que puxaram muito, né? Também, então era isso, né? A soja chegou. Depois chegou o calcário também. Mesmo assim que estava chegando a soja, começou a chegar o calcário. E tinha história que o pessoal tinha alguma resistência aí também na questão do calcário, na questão da... Você chegou a ver essa... não, foi? Não, daí isso aí trazia nas propriedades, o pessoal esparramava, tinha umas esparramadeiras assim, manual, era tudo no braço, na xerpa, né? Esse ponto acho que foi a Emater que começou a fomentar isso aí, né? Fomentou teve uma evolução ali da Operação Tatu que teve, né? Aí o pessoal começaram a botar, e daí a própria cooperativa, depois devagarinho começou, e daí esses caminhoneiros levavam em soja e traziam calcário, né, para o vizinho, para eles mesmos, né, que tinha ali, e daí o pessoal começou, né, a evolução, né, devagarinho, né, e foi entrando, né. Muito bem. E tem alguma coisa de manejo que o senhor fazia, por exemplo, manejo da terra mesmo, que o senhor, o pessoal naquela tempo era bom e hoje já é obsoleto, já, tipo, hoje não se faz mais, por exemplo. Uma coisa, deixa eu lembrar uma só, tem várias, mas... Aquele tempo, em primeiro, assim, era lavrar, eu me lembro, assim, lavrar, virar, né, todo ano e gradear, plantar, deixar sem torroamento, né, depois daí começou a vir os pés de pato, daí, aí já melhorou, né, era o pé de pato, e daí plantar, tudo bem, mas daí diziam curva de nível, daí uns diziam de desnível, que tirava água para fora, né, mas tinha que ter porque senão lavava tudo, né. Aí começou, depois que daí nos anos 90, aí começou o plantio direto, adaptação em plantadeira, daí começou a melhorar, né? E depois cada vez melhor, né? Até agora, né? Alguns implementos viraram símbolo, né? Ficaram como símbolo, né? Não se usa mais. Isso aí ficou embaixo dos pés da laranjeira, de árvore, assim, grade, arado, pé de pato, tem, né? Fazer alguma coisinha ali, mas daí isso aí já foi coisa do passado, né? Isso aí não sei. Tá louco, isso aí pensar em grade, chuvarada, que nem dá agora 100, 200 milímetros, aí Deus o livre, né? Eu vinha pra escola ali pelo Mangueirão, assim, de Kombi, né? Um tempo eu vim por ali, o José do Pive, que vinha de Kombi ali, 12, 13 alunos. E daí a gente via, assim, cruzava ali do final do Nório Valandra, aqui Mangueirão, aqui para baixo, tudo, aquelas valetas enxurradas, assim, meu Deus, era uma tristeza, né, de ver. Tu já pensou hoje, né? Tudo plantadinho, assim, tu não vê nada, né? Assim, é um espetáculo, é uma evolução, né? Sim, com certeza. Bom, vamos lá então. Então, a gente falou um pouquinho da sua história, falou um pouquinho de como eram os desafios, e temos desafios, muitos desafios ainda, né? O tempo passa, os desafios vão aumentando também, né? Não pensa que aquele tempo era mais braçal, era mais difícil na questão do... Mas hoje também, né? Hoje é mais, a gente tem que pensar mais, né? Como a gente trouxe também, passamos por todos os setores aqui. Agora, você falou do trigo aí nós tivemos agora, né, uma nova cultura que chegou aí, que é a canola.
o senhor já pendeu para esse lado? Ainda Não, eu tô... no trigo ainda? Ou mescla os dois? Eu fiquei com o trigo, eu tinha guardado semente, assim eu guardo, que nem tinha um saudoso produtor, o Mário Bosa, diz: o plantador de trigo que não guarda sua semente não é plantador de trigo. E eu faz 50 anos, acho que eu nunca deixei um ano sem plantar trigo. Eu gosto da cultura do trigo. Se dá ou não dá, fica uma cobertura boa para plantar o soja, né? E precisa, né? A farinha do pão, né? Então eu sempre gostei de plantar trigo. Aí eu plantei trigo, tô olhando, né? Canola, assim, tem uns vizinhos, agora tá bonita, né? Tá tudo aflorecido aqui pra nossa região, as canolas, né? Mas tá entrando, esse ano já entrou mais espumoso, a região de Cruz Alta e Juí ali, até bem ali, é bastante, né? Bom, de 200 hectares foi para 400 mil hectares, né? No estado, eu vi esse dia no RBS, né? Então dobrou a área de canola, né? E daí tem as fábricas em Cruz Alta e Juí, já antigamente, tempo atrás, já era pouco só em Giruá. Mas agora está entrando bem a canola, né? Vamos ver como é que... É mais uma alternativa, né? Para inverno, né? Com certeza. Mas aí tá. Conversamos então com o José Adriano Parisotto, o Juca Parisotto, aqui do Arroio da Prata, natural aqui do Mangueirão, né? Ali do Mangueirão, no Barro Preto, essa região aqui, né? Nós participávamos no Mangueirão, mas era Barro Preto, daí na comunidade participava no Mangueirão. Isso. Inclusive, aí. Ali onde tem a igreja, foi o meu avô que doou no Mangueirão o terreno ali para a igreja, que ele morou ali depois que ele foi lá para o Barro Preto, daí. Natural de Antagorda, vieram das colunas velhas que diziam Nova Brécia, Antagorda. Sim. Então, hoje é o dia, né, do motorista, temos, né, comemorações aí do agricultor e motorista, temos aí para contar um pouquinho da história, falar um pouquinho dos desafios, a gente também passou aí por algumas dicas. Eu gostaria, para fechar aqui, seu Juca, que o senhor deixasse um abraço aí, então, para os nossos agricultores, motoristas, para sua família, enfim, né? Você falou seu filho, sua esposa, que são parte, né, engrenagem dessa peça aí, né, que é a família de vocês aí, né? Que é a sua empresa a céu aberto, a sua lavoura, né? Que você falou que um depende do outro, né? Um ajuda o outro, um completa o outro, vamos falar assim, né? O senhor é casado há quantos anos? 37 anos. Tem um filho de 30 aí? De 31. 31, que já está ativo aí, né? Sim, é o braço direito. A importância, direito, né, dos filhos pensarem nos pais. Eu também trabalhei com meu pai há muito tempo, o pai já era idoso. Quando eu nasci, meu pai já era quase idoso. Né? Ele tem 94 anos, eu tenho 42. Então eu tinha 53 quando eu nasci. E eu sempre acompanhei ele também, sempre tenho essa atenção. A gente tem essa amizade, né? Tinha essa amizade, temos até hoje. Claro, hoje ele não pode mais, mas eu sempre gostei de estar perto dele, sabe? Se ele tivesse um negócio, com certeza eu ia suceder aquela época. Mas aí é outra história. Mas é importante ter o filho ali, né? Com certeza. Próximo, e tu vê, eu acho que o filho vê no pai, o pai vê no filho agora, né? Esse aqui era eu quando eu era jovem. E daí de manhã assim a gente já viu o que tem que fazer. Às vezes ele já sai cedo, né? Passar veneno, que nem no verão é uma história, né? Tem que saltar cedo por causa da umidade do ar. Daí no inverno já tem que ser de meio-dia para tarde, né? Com luz do sol, né? Então, que nem a semana passada planejamos assim, antes da chuvarada, tratemos trigo, né? Tudo. Terça, quarta e quinta. Então ficou tudo, tipo, que nem dizia o saudoso Dirceu Gassen, né? Era um agrônomo assim, renomado, já faleceu. Ele dizia sempre antes do que depois, né? Os tratamentos assim na cultura, né? Sim. E então não, para os produtores tem que ter, em primeiro lugar tem que ter fé, né? Tem que ter fé e persistência no que faz e seguir em frente, né? Porque os anos bons vêm, a agricultura é ciclos, né? Tem ciclos de anos ruins, preço ruim, que nem tem preços bons e anos bons. Então parece que agora, pelas perspectivas que a gente vê assim nas mídias e tudo, tá pendendo assim para um ano já de preço melhor, já tem bem melhor que agora, 15, 20% mais já para o ano que vem o preço, então já melhora. As produções, se é ano de El Niño, é ano bom de soja, né? Então, daí para os agricultores ter esperança, ter fé, persistência, né? Porque os precalços sempre vêm, né? Tem os bom e ruim, chuvarada, tormenta, sim, isso, aquilo, mas tu tendo fé, assim, esperança no que faz, né? Daí tu vai indo, vai seguindo em frente, né? Se tu esmorecer, por que vem as depressão e coisa? A pessoa se esmorece, isso, aquilo. Não, tu tem que ter uma perspectiva boa para frente, que nem tem uma perspectiva
perspectiva de vida, né? Sim. Não, tem gente assim só se lamenta, mas se lamentando por quê e tudo, né? Porque não isso, vai mudar, porque né? Vai, não né? vai, tu tem que ter uma expectativa de vida boa e de colheita, que eu, por exemplo, quando nós plantemos, nós já brinquemos lá, vai dar tanto, assim, temos plantando para colher, não para plantar pro agro, seguro, nada, né? Temos, assim, para colher o máximo pra gente, né? Com certeza. A gente sabe que o solo tem capacidade, né? É isso que eu tenho. O meu pai é uma pessoa que ele tem muita vontade de viver. Ele tem 94 anos, é lúcido ainda, joga canastra, tudo, né? Quando eu usei o exemplo aqui. E ele tá sempre indo no médico, qualquer coisinha indo no médico, vai no médico. Imagina, com 94 anos. A gente sabe que a expectativa de vida é, né? 94 já, né? Mas ele, amanhã eu tenho que ir no médico fazer um exame, ele tá sempre. Às vezes é isso que leva a vontade de viver das pessoas, né? Ele vai se cuidando. Porque. Né? Não tem outra forma, né? De tu tem que acreditar em você mesmo e se cuidar. Se cuidar e cuidar do que é teu, né? Com certeza, que isso aí, tu tendo já uma perspectiva, daí tu vai para frente, senão a tendência ali, tu tá esmorecido ali. Uma vez uma professora, né, hoje eu acho que até ela nem tá viva, ela disse, não, meu marido, coisa sai na rua, tu tem que sair de cabeça erguida, se tu tá bem ou não tá bem, os negócios, tu tem que pensar em positivo, né, Sim. porque senão daí cada vez mais tu vai, definhar, tipo, se assim ficar, e a depressão, assim que fala, né, então tu tem que ter uma perspectiva, eu pelo menos tenho uma esperança, assim, uma expectativa boa de produção, de tudo, né? Muito bem. Saúde para o senhor, para sua família, para todos os nossos agricultores. Hoje a gente vai conversar daqui a pouquinho com um motorista profissional também. E às 9h30 da manhã hoje com o seu Arnaldo Klein, né, que também é produtor aqui, meu amigo. O seu Arnaldo, eu comprei o terreno dele aí, minha primeira casa aqui, a casa que eu fiz aqui em Mosco. Foi negociado com ele o terreno, o loteamento Klein aqui. Eu não estou ali, acabei saindo ali. Mas é uma pessoa também muito gente boa, né? Que vai estar conversando conosco aí. Meu irmão falecido também tem uma sobrinha minha que mora ali, né? Comprou o terreno. Até quando eu comprei a parte dele do Barro Preto, daí ele disse, não, esses 1000 sacos eu vou dar pro Arnaldo. Eu comprei o terreno para minha filha ali. É, isso aí. Muito bem. Agradeço o convite, muito obrigado. Daí um bate-papo. Nós que agradecemos assim, aí. Tranquilo, né? Pela sua presença aqui. Sucesso, senhor, representando a classe aí dos nossos agricultores, né? Seja o tamanho que for, né? Não tem. Indiferente, eu acho que... praticamente é uma agricultura familiar, Sim. assim, o pessoal tudo se conhece, pequeno, não tem agricultor grande, né? São grandes na cabeça, né? Mas, assim, no dia a dia ali, somos tudo agricultor pequeno, assim, e daí é melhor, assim, o cara conhece e lidar e tudo, né? Muito obrigado, então. Eu agradeço, seu